E aí galera, começa mais um programa Transformação. E hoje nós vamos conhecer a cidade que recebeu a segunda carta de Jesus através de João do Apocalipse, Esmirna. Hoje ela se chama Izmir e é uma grande cidade da Turquia com cerca de 3,5 milhões de habitantes. Com certeza você não vai deixar de assistir e conhecer essa cidade, né? E no segundo bloco, né, o nosso bloco de depoimento de vida e transformação de vida através de Jesus, nós vamos conhecer o depoimento do Wagner. Quando ele era muito jovem, né, ele tinha muitos complexos e tal, ele era muito tímido e através do sonho de amigo dele que ele ouviu, ele quis aceitar esse Jesus. Parece meio estranho, né? Mas você vai entender melhor através do depoimento de vida dele. Então agora vamos até a Turquia conhecer Esmirna. Esmirna é uma província do sudoeste da Turquia, banhada pelo mar Egeu. É a terceira maior cidade do país e tem o segundo porto mais importante. Uma cidade grande e moderna, que conserva ainda as ruínas da cidade antiga, que recebeu a segunda carta do Apocalipse. Bom, nós estamos aqui no centro de Esmirna, que atualmente se chama Izmir. Nós estamos aqui ao lado da torre, a tão famosa Torre do Relógio. Aqui dá até para brincar com os pombos. Vamos conhecer hoje as ruínas da cidade de Esmirna. Hoje, atual Izmir, uma cidade grande, uma das maiores aqui da Turquia, com 3,5 milhões de habitantes, uma cidade muito moderna. E a essa cidade, a igreja dessa cidade, foi endereçada a segunda carta que João escreveu às igrejas do Apocalipse. Bom, vamos ler a carta, então, à igreja de Esmirna, né, escrito lá em Apocalipse 2:9, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, né? Jesus. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá dano da segunda morte. O que eu tenho para dizer desta igreja de Esmirna é que eles sofriam perseguição. E era uma perseguição muito diferente do que a gente imagina, porque era perseguição de morte. Eles queimavam os cristãos, eles matavam os cristãos. E se a gente pensar na perseguição que nós, né, no Brasil, sofremos, não é uma perseguição igual a esta, mas existe a perseguição. De que forma? A pessoa que se converte ao cristianismo, a pessoa que decide seguir um caminho de Jesus, trilhar um caminho de Jesus, aquilo que o Espírito Santo vai tocando no coração da vida da pessoa para ela se transformar e realmente ser uma pessoa reta, ser uma pessoa justa, ser uma pessoa conforme os padrões que Deus quer para a vida dela, para a vida dos cristãos.
as outras pessoas, de certa forma, vão notar essa diferença, vão notar essa transformação. E aí que tem essa perseguição, mas é uma perseguição que as outras pessoas riem, talvez, de você. O que acontece é que as outras pessoas notam a diferença de você. Antes você, talvez, falava muitas palavras torpes, palavras que não são dignas de um homem falar, ou palavras feias, enfim, contava piadas e tudo mais. E você foi transformado pelo amor de Jesus, porque a pessoa que aceita Jesus, o Espírito Santo entra. E aí quando o Espírito Santo entra, você não consegue mais fazer essas coisas. Realmente o cristão muda. Não é a igreja em si, né, o pastor, as pessoas, os líderes que ficam colocando abobrinha na cabeça do cristão. Então eu queria falar para você que de repente fica que você que é um perseguidor e gosta de zombar dos cristãos, das pessoas que mudam o estilo das suas vidas, comece a meditar realmente no que essa pessoa foi transformada, porque muitas pessoas realmente mudaram muito as suas vidas. Teve pessoas que teve o casamento restaurado, teve pessoas que foram curadas de enfermidades, teve pessoas que saíram das drogas, teve muitas e muitas e milhares de pessoas que foram transformadas pelo poder do Espírito Santo. Então quando uma pessoa é transformada dessa forma, tem pessoas que até zombam: olha só, agora ele está lendo a Bíblia, olha só, agora ele fala de Jesus, que nada. Na verdade nós fomos transformados pelo amor de Jesus. Eu queria falar para você que é um cristão, um filho de Deus, alguém que aceitou Jesus, e as pessoas notam que você é um 007, o cara que está disfarçado, o cara que não fala nada que ele é de Jesus, o cara que está fugindo, o cara que tem medo de passar uma certa vergonha e dizer assim: agora eu sou de Jesus, ou eu leio a palavra todos os dias, ou eu fui batizado pelo Espírito Santo, e agora estou congregando numa igreja, enfim. Eu quero dizer para você, há muitas e muitas pessoas que estão esperando a sua manifestação, a manifestação dos filhos de Deus. Nas suas mãos tem grandes coisas para transformar a vida de uma pessoa. Há pessoas que estão esperando que nós abençoamos as vidas delas, abençoamos o trabalho delas, abençoamos a família dela, oramos por cura. Tem pessoas que estão esperando essas orações nossas. E aí, você que está parado, você conhece a verdade, você que é cristão autêntico, se manifeste. Há vizinhos teus que precisam ouvir você falar do amor de Jesus. Não precisam te ouvir convidando para ir na sua igreja. Na verdade, você é a igreja, você tem que ir. Nós não podemos ser chatos de querer enfiar a goela abaixo. Nós temos que manifestar o amor de Jesus. Nós temos que falar do amor de Jesus. E aí, vai se manifestar ou não? Que Deus te abençoe e te dê coragem. Que Deus venha te encher com o Espírito Santo. Que Deus venha tocar no teu coração para aceitar Jesus. Que nós possamos aprender através da igreja de Esmirna, que sofreu perseguição, que vale a pena, sim, conhecer mais de Jesus, entregar a vida para Ele e mostrar que através dele essa terra pode ser melhor, que mostrar que através do poder de Jesus pessoas podem ser curadas, restauradas e transformadas. Mas é no nome de Jesus. Não é o Ismar, mas é o nome de Jesus através do Ismar, através de você. Que Deus te abençoe. Olha, aqui existe uma cidade que era mais baixa do que a gente está vendo aqui. Uma cidade meio, não vou dizer subterrânea, que não está abaixo da terra, mas ela é mais baixa. Então vamos descer aqui essas escadas. Bom, vamos dar uma passeada então aqui na cidade de Esmirna. Vamos dar uma passeadinha aqui nesse local embaixo. Você pode ver que em cima ele é todo aberto, talvez porque realmente essa cidade era mais baixa e agora em cima foi todo aterrado. Enfim, essa é a cidade que foi perseguida, essa cidade que realmente foi contra tudo, contra todos, em nome do Senhor Jesus.
Jesus fala, através de João, nessa carta à igreja de Esmirna, que alguns cristãos seriam levados à prisão e eram para ser fiéis até a morte, porque naquela época tinha muita perseguição aqui. E de fato a história nos conta que de uma só vez 800 cristãos foram jogados de um monte e morreram. De uma outra vez 1.200 cristãos foram lançados de cima desse monte por não negarem Jesus, porque aqui tinha o culto ao imperador, né? Hoje em dia é difícil ouvirmos isso na nossa realidade, apesar de que na Coreia do Norte se sabe que ainda existe isso, as pessoas precisam cultuar o imperador, o rei, né? Então nessa época era comum e era exigido de todas as pessoas da cidade que adorassem o imperador como se fosse Deus. E os cristãos não podiam fazer isso, porque só há um Deus e não pode se adorar outro Deus. Então essas pessoas eram levadas, perseguidas, e algumas tinham que morrer pelo nome de Jesus. Policarpo, pastor da igreja aqui de Laodiceia, foi queimado vivo, né, mais ou menos pelo ano 150, 155 depois de Cristo, e ele foi levado à fogueira, e ainda indo para a fogueira as pessoas diziam para ele maldize, né, para ele maldizer Cristo e negar a sua fé para se livrar da morte. E ele falou: não, durante 86 anos eu vivi com Jesus e ele nunca me fez mal nenhum, eu não vou negar ele agora. E a história conta que, morrendo, queimado, ele ainda glorificava e adorava e agradecia a Deus pelo privilégio de poder ser um mártir, de poder ter morrido por Jesus. Flashes of lightning, rolls of thunder, blessing and honor, strength and glory and power be to you. Morar em Esmirna no primeiro século não era fácil para um discípulo de Jesus. Além das perseguições sofridas por parte dos judeus, eles enfrentavam uma ameaça mais organizada e mais poderosa. A idolatria oficial, juntando a religião à força do governo, prometia uma perseguição perigosa aos cristãos da cidade, tentando-os a abandonarem a sua fé para melhorar as suas circunstâncias ou até para evitar a morte violenta. Para vencer essa tentação, teriam que acreditar no poder daquele que já venceu a morte. Mesmo se morressem, as suas vidas eternas seriam garantidas somente se mantivessem sua confiança no eterno Senhor. Filled with wonder, awestruck wonder.